Como é que é? Não pisque os olhos, ele está te vendo. Olá, amante do terror. Imagine-se em um lugar repleto de estátuas de anjo, como um cemitério vitoriano. Algumas Eu não, estátuas sai estão fora. normais, mas outras estão cobrindo seus rostos com as suas mãos, como se estivessem chorando. Só que, por algum motivo, você sente um perigo à espreita, como se algo estivesse te observando. Mas não faz sentido, porque você está sozinho naquele lugar e não viu ninguém te seguindo de onde você veio. Você acaba desviando o olhar das estátuas, olhando em direção a uma lápide, e sente um movimento atrás de você. Quando olha para trás, as estátuas que estavam com as mãos no rosto se mexeram. Mas isso não poderia estar acontecendo, não é? Portanto, você esfrega seus olhos para ver se você não está ficando louco de vez. E quando você abre novamente, os anjos agora estão mais perto, com uma aparência mais demoníaca. A boca aberta, com dentes de vampiro, garras nas mãos, com os braços abertos na sua direção como se fossem te pegar. Você se assusta, obviamente, mas provavelmente já percebeu o que aconteceu. Basta continuar olhando para elas que nada acontece. Só que uma risada de um bebê acaba te distraindo. E quando você se vira, você já não está mais no cemitério. Você Já está era. em um outro lugar. Ou melhor, em uma outra época. É quando você finalmente se toca, que foi mandado para o passado. É tipo um Isekai. Weeping Angels são É. descritos pelo doutor como Passado as quando? mais malévolas. Não sei. Mas aí, tipo, em vez de você ser atropelado por um ônibus, você só... Você olha pro bicho. Na verdade, você não olha. Se você não olhar, que você... Pois é. As criaturas já produzidas em todo o universo, sendo tão antigas quanto o próprio cosmo. No geral, os anjos lamentadores são muito parecidos com as estátuas de pedra de anjos alados, que ficam com as mãos no rosto como se estivessem chorando, quando na verdade eles escondem um segredo terrível. Eles têm uma aparência muito parecida com a humana: 2 olhos, uma boca, 2 braços, 2 pernas, enfim. Eles assumem essa forma até mesmo em planetas onde os habitantes não são parecidos com os humanos. Mas quando chegam perto de uma vítima, a sua aparência muda para uma face horrível, com uma boca aberta repleta de dentes de vampiro, olhos que exalam ódio, as mãos agora têm garras afiadas e quase sempre adotam uma postura ameaçadora. Isso pode ter algo Abriu a com boca e origem toma. deles, mas de fato, ninguém Pois é, eles sabe não podem de se onde mexer. eles vieram definitivamente. Pois é. Criaturas predadoras Vapor. muito habilidosas que conseguem se mover sem fazer um ruído sequer. E além de serem completamente silenciosas, ainda conseguem se mover a velocidades impressionantes. Tão rapidamente que nunca são vistos se movendo, literalmente num piscar de olhos. A aparência deles não é sempre a mesma. Por exemplo, existe um tipo de anjo lamentador chamado de querubim, que tem a forma de uma criança e não é silencioso, dando para ouvir seus passos quando se move, e uma risada infantil também. E teve um anjo lamentador Esse que é o pior. tomou a forma da Estátua da Liberdade, com a mesma aparência da Estátua da Você ouviu Liberdade, um bebê exceto vindo pelo na sua rosto. direção. O que dá a entender que qualquer estátua Matar todos pode os bebês, ser um deixa eu anjo ver. caído. Mas como essas criaturas se alimentam? Como já deve ter dado para perceber, as bocas delas são planas, então não daria para alguma coisa sólida passar por ali. Então, como exatamente os anjos Acabou com o que eu lamentadores se falei. alimentam? Acabou Isso com a tua tem a ideia. ver com a introdução desse Poxa. vídeo, onde eu falei que quando menos você percebeu, estava de volta ao passado. Eles se alimentam através dos paradoxos temporais. Não é que eles se alimentem dos paradoxos, eles apenas usam os paradoxos como uma fonte de alimento. Para resumir, você nunca iria querer ser tocado por um anjo lamentador, porque eles, com apenas um toque, podem te levar de volta ao passado. Sim, você não ouviu errado. Com um toque, os anjos lamentadores podem te levar ao passado. E como exatamente isso os alimenta? Eu diria que é simples, mas na verdade não é. Falando diretamente, os anjos lamentadores se alimentam de energia, qualquer tipo, mas a que eles mais gostam é da energia potencial de um futuro que você nunca vai viver. Ou melhor, que você poderia ter vivido. Esses Como anos assim que qualquer você tipo de perdeu energia? têm uma energia, Eu não sei. e é dessa energia Energia que os elétrica? anjos lamentadores se alimentam. O doutor descreveu eles como o único tipo de psicopata que mata delicadamente, porque de fato a vítima sai ilesa de um ataque de um anjo lamentador. O único porém
é que ela tem seu futuro retirado dela, mas ela ainda pode viver a sua vida no passado. Eles preferem a energia das pessoas vivas, mas, se necessário, eles podem tomar a energia de outras coisas também, como a máquina do doutor, que é dita poder alimentá-los pela vida inteira, mas isso poderia desligar o sol, então eles não poderiam ficar com ela. E sim, eles podem morrer de fome, se transformando cada vez mais em pedra mesmo não sendo observados, até um ponto que a sua existência simplesmente se esvai. Embora eles não usem com frequência, anjos lamentadores Quero ver como é que ele possuem pode uma ser força derrotado. física sobre-humana e podem usar isso para matar também. Mas eles não fazem porque é um desperdício de energia potencial. Uma das únicas vezes em que eles fizeram isso foi para se comunicar através do corpo de Bob. Bob acabou sendo morto pelos anjos lamentadores, que brutalmente quebraram seu pescoço e o reanimaram de forma grotesca, retirando o seu córtex e reanimando uma versão da sua consciência. Depois, arrancaram as suas cordas vocais para reproduzir a Nossa, sua voz, sacanagem. para falar com Não o sobra doutor nada. e provocá-lo, Isso. dizendo que o que ele disse para Bob que o medo manteria ele vivo não funcionou e que ele morreu por culpa dele, com medo, com dor e sozinho, sempre falando de forma monotônica, como um ser sem alma. Don't be an idiot. The angels don't leave you alive. Bob, keep running. But tell me, how did you escape? I didn't escape, sir. The angel killed me too. What do you mean the angel killed you too? Snapped my neck, sir. It wasn't as painless as I expected, but it was pretty quick, so that was something. If you're dead, how can I be talking to you? You're not talking to me, sir. The angel has no voice. He stripped my cerebral cortex from my body and reanimated a version of my consciousness to communicate with you. Sorry about the confusion. So when you say you're on your way up to us... It's the angel that's coming, sir. Yes. No way out. Caraca. Meu Deus. Mas existe um modo de fugir dessa criatura, que é justamente Eu quero ver usando como. um mecanismo de defesa dela contra ela. Mas O acontece, né? mecanismo se chama prisão quântica. Anjos lamentadores não são feitos de pedra, mas enquanto estiverem sendo observados por alguém, os seus corpos se transformam em pedra e eles ocupam apenas Não dá pra quebrar um ele, lugar né? no espaço. Ou seja, Ah, eles ficam talvez. totalmente estáticos como estátuas e ficam muito resistentes também, sendo muito difícil quebrá-los, mas não impossível. Mas a prisão quântica só se ativa quando eles estão sendo observados. Se ninguém estiver observando, mesmo que seja por um único milésimo, eles vão ser capazes de se mover livremente. E acredite, a velocidade deles supera muito a de um ser humano, pois eles podem se mover em metros em um piscar de olhos, literalmente. Se você piscar, dependendo da distância em que você estiver de um anjo lamentador, você já era. Mas se a distância for longa o suficiente, você só vai tomar um baita susto. E também, essa prisão quântica pode ser uma armadilha para eles, já que se eles olharem em um espelho ou um para o outro, eles ficam sem poder se mexer até que alguma força externa quebre o contato. Por isso eles ficam com as mãos no rosto, para que não olhem uns para os outros por acidente. Você vai ter que ficar andando com o espelho por aí. Qualquer coisa com a imagem de um anjo lamentador é um anjo lamentador. Isso significa que os anjos lamentadores são seres também que podem simplesmente se projetar através de qualquer imagem. Por exemplo, se tem uma gravação em vídeo de um anjo lamentador, essa gravação vai dar origem a um novo anjo lamentador. Ele vai conseguir se mover mesmo sendo uma gravação. Eles meio que transcendem esse conceito e conseguem ignorar o fato de que não são reais. Pelo menos, por enquanto. Ele vai se projetar através da tela e não adianta tentar desligar ou puxar da tomada. A tela não desliga e a tomada não sai. E provavelmente a tela se torna muito mais resistente do que o comum, então não dá para quebrar fácil. De pouco a pouco, o anjo lamentador vai se manifestar, mas basta apenas olhar para a tela fixamente que ele não vai poder se mover, até achar alguma oportunidade de desligar a TV. Mas veja bem, se a TV tiver falhas, ela pode acabar tirando o contato visual com a criatura, então é bom tomar cuidado. E isso não acontece somente com telas. Isso também pode acontecer com uma foto, onde eles se mexem enquanto não estão sendo observados. Mesmo que a foto seja algo que não devesse se mover,
De alguma forma, os anjos lamentadores conseguem, e é por isso que não há nenhuma imagem deles no livro. E justamente onde eram para ter imagens deles, simplesmente tem um buraco, pois indica que eles saíram de lá. E eles conseguem se materializar não apenas pelo meio digital. Anjos lamentadores, de alguma forma, conseguem materializar as suas próprias imagens na mente de pessoas. Se alguém tiver uma imagem Então é melhor de um desistir logo, né? lamentador gravada na sua mente, vai acontecer pois é. o mesmo É melhor- no processo digital. Corta os Só que, pulsos, se em mata. vez de ele manifestar através de alguma imagem gravada, ele meio que vai se manifestar através do corpo da própria pessoa. A pessoa se transformará em pedra aos poucos, e quanto mais ela acredita que se transformará em pedra, mais rápido o efeito acontece. E no fim, ela se tornará um novo anjo lamentador, perdendo toda a sua humanidade e memórias. Mas assim como a TV ou a imagem, tem um jeito de resolver isso, que é apenas acreditando que não se transformará em um anjo lamentador, ou tirando a imagem dele completamente da cabeça. Como é que se faz isso? Parece simples, mas acredite, é mais difícil. Não, não parece Você tá simples, vendo? parece loucura. Não parece não, porque, tipo, você tá se vendo se transformar em pedra. Você tem que acreditar que isso não vai acontecer. Como? Se você tá vendo acontecer. Desconfie de Já era. qualquer É uma boa estado, pergunta. principalmente se ela tiver mãos no rosto. Isso pode significar Se a pessoa botar a mão na cara, você ataca ela. uma oportunidade de atacar. Então, não pisque, a não ser que você esteja afim de voltar aos velhos tempos. Mas velho quanto? É, pois é, né? Você vai pro tempo do dinossauro, você vai... Você vai viajar uma semana no passado, você vai viajar 1000 anos no passado. É Vai pra aleatório. 1945. Vai pra 2001, no 11 de setembro. Exatamente, e aí? Eles escolhem isso ou é aleatório? Acabou. Bom, esses bichos são invencíveis, né? Como é que é o nome daquela série? É o Doctor Who? Ah, então, se ele enfrenta esse bicho na série, ele deve conseguir vencer eles. Né? Eu queria saber como é que ele fez isso. É, eu também.